ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindos ao 4D Podcast, onde descortinamos os mistérios que ligam o físico ao invisível, o terreno ao etéreo. Eu sou Yasmin, uma viajante nas dimensões do desconhecido, sempre em busca de compreender os laços entre o aqui e o além. Eu sou Marcela, fascinada pelas tramas energéticas que constroem a realidade além do que podemos ver. Cidades astrais ou dimensionais não são apenas um conceito para mim, são um lembrete de que a existência é muito maior do que o que imaginamos. Eu sou Marcelino, um narrador de portais e mistérios. Neste episódio vamos explorar essas cidades que habitam as dimensões superiores, seus significados e o que elas revelam sobre os caminhos da alma. E saiu o segundo episódio do nosso podcast. Empolgada? Muito feliz com o resultado do primeiro episódio. Nossa, eu também. Como eu disse no episódio anterior, pra gente foi uma gestação de 30 meses colocar esse episódio no ar, esse podcast no ar. Então eu tô muito feliz. E você, Marcelino? Vamos lá. Eu tô muito empolgado. Nossa, eu tô preparada para o episódio de hoje. Eu tô muito empolgada. Ainda mais com as histórias. Então vamos às histórias. O que a gente tem pra hoje? Então, no episódio de hoje, vamos compartilhar um relato que foi nos enviado de uma pessoa que viveu uma experiência única e inexplicável. Essa parte eu achei muito interessante. Durante uma viagem ao Mediterrâneo. Que chique! Entre o cotidiano e o extraordinário, essa história nos convida a refletir sobre como a realidade pode se expandir de formas inesperadas, revelando dimensões que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Prepare-se para um mergulho profundo em um mistério que vai desafiar suas ideias sobre espaço, tempo e as fronteiras entre os planos da existência. Nossa, Marcelino, o que vem por aí? Você está pronto para o primeiro relato de hoje? Olha só, eu vou pedir para você que está nos ouvindo agora prestar atenção em todos os detalhes. Essa história, ela é muito cativante, mas tem mensagem nas entrelinhas, tá? E como foi dito antes, é uma história real. Chamado no Mediterrâneo. Eu estava de férias em Barcelona. Havíamos planejado esse momento por muito tempo. Finalmente, 3 meses de férias na Europa como tanto sonhamos. Naquele dia, almoçamos em um restaurante à beira da praia. O sol brilhava, o ar estava cheio de risadas e alegria. Depois do almoço, decidíramos entrar no mar Mediterrâneo. A água azul reluzia ao sol, mas ao molhar os pés recuei. Estava muito gelada. Preferi ficar na areia, aproveitando a brisa, enquanto meu marido mergulhava para se refrescar e conversava com 2 casais de brasileiros que estavam de férias também. Eles começaram a brincar comigo, rindo porque eu não queria entrar. Você não gosta de água fria, né? Eu ria junto, confirmando que não gosto de água gelada. Mas de repente algo capturou minha atenção. Algo se movia na água. Um movimento diferente, como se as ondas seguissem um outro ritmo. Olhei ao redor. Ninguém parecia perceber. Meu coração acelerou e uma sensação estranha tomou conta de mim. Era algo entre a saudade e nervosismo. Uma emoção que eu não conseguia nomear. Então eu vi. Uma cápsula ovalada emergiu da água, deslizando até a beira da praia. Por um momento, fiquei paralisada. Da cápsula, um homem saiu. Ele não disse nada, mas eu ouvi a sua voz, não pelos ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Vamos, os outros aguardam por sua visita. Confusa e com o coração disparado, dei alguns passos em direção àquele homem. O medo estava lá, mas também uma força inexplicável, algo que me empurrava para frente. Quando olhei em seus olhos, senti no fundo da minha alma que já o conhecia. Entrei na cápsula e ela disparou pelo mar. A velocidade era impressionante, quase insuportável. Fechei os olhos tentando evitar o enjoo. Foi difícil dizer quanto tempo se passou. Talvez 20 minutos, talvez mais. De repente, comecei a ver uma luz intensa à frente. Ela crescia rapidamente, até que tudo ao meu redor estava iluminado. Quando finalmente olhei para fora, fiquei sem palavras.
Uma cidade gigantesca se erguia diante de mim, protegida por enormes domos de vidro. Lá dentro havia um ecossistema completo, perfeito, vibrante. Contando rapidamente, percebi que havia cerca de 20 ou 25 domos, todos interligados, formando uma cidade que parecia infinita, estendendo-se além do que meus olhos podiam alcançar. A cápsula desacelerou e o homem que me acompanhava indicou a saída com um gesto calmo. Do lado de fora, vi 4 pessoas conversando. Uma delas, um homem com expressão serena, veio até mim e disse: "Sua visita será breve. Você não tem permissão para ficar aqui por muito tempo." Eu o escutava em silêncio, sentindo que aquelas palavras carregavam um significado profundo. Ele continuou: "Sua vinda aqui de forma lúcida é para que você saiba que seus sonhos não são apenas sonhos. Também queremos agradecer por sua disposição em trabalhar conosco. Somos físicos, mas também atuamos na 4ª dimensão inferior, onde você nos ajuda." Eu não tinha palavras, então ele concluiu com firmeza: "Agora, volte. Nos veremos em breve." Sem questionar, segui de volta à cápsula. O retorno foi tão rápido quanto a ida. Antes que eu percebesse, estava de volta à praia. As risadas do meu marido e dos novos amigos me envolveram novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Gente, eu li essa história e olha, eu mergulhei frase por frase nessa narrativa. Minha cabeça aqui está explodindo. Marcela, você também está nesse nível? Eu achei muito interessante. Existem vários relatos de cidades astrais, Uhum. mas nunca chegou até a gente um relato de cidade astral subaquática. Essa Sim. é a primeira que eu tenho um contato assim tão próximo, como foi o relato dessa pessoa. Eu achei muito interessante porque ela descreve alguns detalhes, Uhum. poucos, mas relata com uma questão do dom. Então você imagina, se tem um dom, provavelmente quem está lá dentro está respirando oxigênio, ainda Uhum. que num plano astral. Embora, só para fazer o papel de advogada do diabo, no relato, o senhor que conversou com a pessoa que narra a história disse que eles são físicos e também atuam na 4ª dimensão. Então a gente tem 2 pontos aí para analisar. Uhum. Hoje a gente vai trabalhar praticamente que é a ideia do podcast de hoje. Numa outra oportunidade, a gente pode trabalhar o segundo. Ok. Ponto número 1, uma cidade astral, que me fascina muito. Ponto número 2, é realmente uma cidade astral ou é uma civilização que já está aqui há muito tempo e vive dentro do oceano? A gente fala de intramundo, Hum. a gente fala de extraterrestre. Por que que a gente não teria cidades subaquáticas? Mas vamos voltar pra nossa realidade aqui, que a Ela Yasmin joga já essa. bugou o juízo. A Marcela já começou a viajar, gente. Ela joga essa e quer que a gente volte. Como é que pode, cara? Vamos voltar pra cidade astral. Ok. Eu achei muito legal. Eu gostei também da história e fez com que eu tivesse algumas perguntas. A primeira delas é: essa pessoa que nos mandou esse relato, ela foi fisicamente para essa cidade astral subaquática ou foi através de viagem astral? O Eu que você acha? acredito que ela tenha ido em viagem astral, Hum. em desdobramento, porque as pessoas teriam dado falta dela. Uhum. Foi um processo pela narrativa bem rápido. E viagem astral é uma coisa muito mais normal do que o que a gente pensa, do que o que a gente racionaliza. Ah, é? Muito. Eu acredito de verdade que tenha sido uma viagem astral. Eu também acredito que realmente o que aconteceu foi uma viagem astral, até porque a pessoa que narrou a história, ela está sentada na areia, Uhum. acompanhando os familiares dela que estão tomando banho de mar, e de repente
ela não desapareceu dali, né? Então ela fisicamente estava ali, o sol estava iluminando todo mundo, a brisa, Sim. aquele contexto todo. Então eu acredito nessa possibilidade realmente de viagem astral. Mas eu quero só dizer, o tema hoje é cidade astral. Exatamente. E dito isso, afinal, o que são cidades astrais? Cidades astrais são similares às nossas cidades aqui na Terra, Hum? sendo que elas estão na quarta dimensão. Então você acha que as cidades astrais são uma versão ou uma cópia das cidades aqui na Terra, só que mais evoluídas? Não. Ok. Assim como na Terra a gente tem o lado bom e o lado não tão bom das coisas, na quarta dimensão não funciona diferente. A gente tem o lado bom da coisa e a gente tem o lado não tão bom da coisa, que seriam as cidades astrais inferiores. Hum. Essa seria a minha segunda pergunta. Aham. Porque no livro que eu li recentemente, Tambores de Angola, do Robson Pinheiro, ele descreve um prédio super tecnológico na quarta dimensão com práticas sombrias. Quando eu penso em cidade astral, eu penso em lugares assim, em lugares que a gente vai para evoluir, em lugares harmônicos, em lugares, cidades de luz. A minha pergunta é: você disse agora que existem também cidades sombrias. É tão comum quanto cidades de luz? Sim. Sim, infelizmente, aqui na Terra, a gente tem as cidades que estão socialmente melhor organizadas, por consequência, o nível de criminalidade é bem menor. Uhum. A gente pode fazer essa mesma analogia do outro lado. Tem cidades astrais que estão Hum. trabalhando esse processo de elevação contínua, Uhum. mas infelizmente a gente também tem cidades inferiores, cidades astrais inferiores que são verdadeiros guetos. Muito interessante, não é? Agora, Nossa. dito isso, gueto no sentido de são cidades voltadas pra prática do mal. Pessoas que, Hum. por enquanto, ainda estão nessa pegada do mal. Mas não quer dizer que a gente esteja falando de coisas de cidades feias, mal amanhadas, cheia de lixo. Até porque no livro que eu li, o prédio ele era super tecnológico. Pois é. Gente, eu Hã. vejo vocês falando aqui e fico imaginando assim, a pessoa que está nos ouvindo agora, a cabeça assim deve estar explodindo de perguntas. E realmente a nossa proposta é trazer algum esclarecimento para você e te ajudar a raciocinar sobre isso, porque existe todo o universo na quarta dimensão. Por isso o nosso podcast é Quarta Dimensão, para Uhum. explorar o que existe por aí sem fantasiar. Nós temos uma literatura muito grande, tanto em português quanto em inglês, e a gente vai aos poucos inserindo isso aqui, só para mostrar que a quarta dimensão é uma caixinha de surpresa, se a gente for Exato. utilizar E é assim. bem interessante. Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa narrativa é o uso da tecnologia. Sim. Você imagina que ela estava na praia, Uhum. vem aquela cápsula, a cápsula abre, eu imaginei a cena da cápsula Sim. abrindo, Fazendo a eu imaginei ela entrando dentro da cápsula e o próximo ponto foi a velocidade. Ela disse que foi Sim. uma velocidade estupenda. E quando chegou lá, então eu imaginei a cápsula entrando dentro de uma espécie de domo menor que ela pôde Uhum. estacionar, aí Uhum. de repente tirou a água do local, eu fico na imagem, totalmente na imagem, e depois a conversa com aquelas pessoas. Então, a tecnologia é algo presente na quarta dimensão. Isso é fantástico. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Vamos lá, que eu sou boa. Será que a conversa que eles tiveram foi em português? Porque ela estava no Mediterrâneo. Boa pergunta, hein? É. Normalmente, linguagem, quando a gente tem uma experiência assim, ela é vibracional. Hum. Ela pode ser verbalizada, sonora, Uhum. mas ainda assim é como se existisse uma linguagem única. Algumas pessoas têm a capacidade de captar, outras pessoas não. Tipo por telepatia? Pode ter sido por telepatia também. Ah, que interessante. É. Entendi. Porque imagina assim, Yasmin, para nós aqui Uhum. desse podcast, e acredito que para muitas pessoas que estão acompanhando a gente,
Nós somos espiritualistas, Uhum. universalistas. Uhum. Portanto, a gente acredita na multiplicidade das vidas, Sim. certo? Então, eu fui criada uma vez quanto espírito e vivencio várias experiências em corpos diferentes, uma vez como mulher, uma vez como homem. Uhum. E a gente também tem que pôr na mesa que muitas vezes em países completamente diferentes. Eu já posso ter vivido em países asiáticos, eu já posso ter vivido em países da Europa, eu já posso ter vivido em outros países da América Latina que falam espanhol. Eu Sim. posso ter vivido no continente africano. Uhum. Quantas vezes a gente já reencarnou? Ninguém tem noção desse número. Ninguém sabe quantas vezes já reencarnou. E eu não vou botar aqui que a gente está falando só de reencarnações no planeta Terra. Mas Sim. nós tivemos outras experiências fora de Gaia. Uhum. Sabe Deus aonde, mas Sim. nós já tivemos outras experiências fora daqui. Então, quantas línguas a gente sabe falar? Quantas línguas estão registradas no nosso arquivo acástico das experiências que a gente já viveu? Por isso que algumas pessoas têm mais facilidade com certos idiomas. Ou então, quando elas viajam para um novo país, elas têm a sensação de que elas já tiveram naquele lugar antes. Sim, Eu estou muito envolvido nessa história e acredito que vocês vão pegar o mesmo ponto que eu peguei. A questão de que essa pessoa que provavelmente chegou até essa cidade foi através de um processo de desdobramento astral ou projeção astral. Mas a pessoa que a recebeu disse: Nós trabalhamos com você ou você trabalha com a gente na quarta dimensão inferior. Que coisa é essa? É, Uma o que que é pessoa, um isso? humano que trabalha com seres que vivem debaixo do mar, dentro mas do mar? por que a gente sempre tem a tendência a achar que eles não são humanos? Eu acho que é porque eu gosto de ET. Isso é verdade. Inclusive ele tem o mestre Yoda aqui olhando pra gente enquanto a gente grava. Então, existe a possibilidade desses seres que estão nessa cidade que essa senhora visualizou, sejam humanos que vivem aqui antes dessa raça humana ou vivem paralelo a isso. Marcela tá explodindo a mente da gente, hein? Eu não tô conseguindo acompanhar, galera. Vamos lá. Vai, Marcela. Vamos que a gente vai junto nessa, junto com ela, galera. Marcelino, eu acho, e aí é especulação da minha parte, porque eu nunca li nada a respeito, que esse pessoal pode estar tentando resolver circunstâncias nas cidades inferiores, tanto quanto a maior parte dos espiritualistas em geral trabalham para isso. Em parceria entre as pessoas da terceira dimensão e as pessoas que estão na quarta dimensão. Isso abre uma perspectiva toda nova pra gente, né? A gente Sim. tem aí que nós, aqui da terceira dimensão, eventualmente trabalhamos com pessoas que estão em outras dimensões. Seria isso? Eu acredito que esse intercâmbio entre as dimensões aconteça o tempo todo. Interessante. Agora falando sobre a parte da história que o Marcelino pegou, eu peguei uma outra parte que eu achei muito interessante, que foi ela disse que ela sentia no fundo da alma dela que ela já o conhecia, aquela pessoa. Aham. E outra coisa que eu também peguei do texto foi, ele disse pra ela que os seus sonhos não são apenas sonhos. Isso não é interessantíssimo? Sim. Fecha um ciclo aonde, de novo, na especulação, porque a gente não tem nada mais do que o que foi lido aqui Sim. com relação a esse texto, Uhum. de que durante um desdobramento, provavelmente, eles trabalham juntos. E a sensação de que eu Ou já não. te conheço Sim. venha desse trabalho durante um desdobramento. E Isso é bem aí, provável. gente, cria laços de amizade. As pessoas separam muito. Terceira dimensão, quarta dimensão. É interligado, é entrelaçado. Não são mundos separados. Uhum. São dimensões separadas que conversam entre si o tempo todo. Entendi. A gente está falando aqui de cidades astrais e cidades astrais está no plural. Eu tenho aqui outros exemplos de cidades astrais. E você, que está nos ouvindo agora, também pode pesquisar sobre esse assunto.
Uma delas é Shambhala. Ela é considerada o coração espiritual do mundo, uma cidade sagrada oculta nos Himalaias. Segundo tradições orientais, é o lar de mestres espirituais que orientam silenciosamente o progresso da humanidade. Invisível aos olhos comuns, Shambhala não é apenas um lugar, mas um estado de consciência a ser alcançado. Essa aí é uma outra definição de cidade astral. Mas Hum. olha, não para por aí, tem mais. Hum. E essa variação de conceitos permite que a gente possa eh, encontrar algo em comum. Vou te dar um outro exemplo aqui. Avalon. Avalon, por outro lado, surge das lendas arturianas como uma ilha envolta em brumas, onde magia e espiritualidade se encontram. Associada à cura e à transição, é descrita como um refúgio para almas em busca de aprendizado e renovação, existindo em um plano paralelo ao nosso. Essa é a cidade do Rei Arthur. Sim. Tá? Então, essa é uma Hum. cidade muito conhecida na Inglaterra e acredito no mundo todo, porque nós tivemos vários filmes sobre isso. Uhum. E para você pesquisar sobre isso, tem um livro, As Brumas de Avalon, que inclusive viraram filme. Então, é algo a ser explorado. Mas eu não vou parar por aqui. Tem Agartha. Agartha nos leva para o interior da Terra, descrita como uma cidade subterrânea habitada por seres avançados que vivem em perfeita harmonia com o universo, conectadas por túneis e portais energéticos. Agartha simboliza o mistério de mundos que coexistem conosco. Eu achei essa definição de Agartha aqui muito parecida com essa cidade dos Subaquática. domos subaquática. Então a Sim. gente já encontra aqui uma similaridade, mas ao mesmo tempo uma localização geográfica diferente. Uhum. Uma é dentro da terra, outra é dentro do mar, Sim. outra é uma ilha em algum lugar da Inglaterra. Ou seja, nós temos aqui vários relatos diferentes, mas eu ainda vou dizer, essas não são as únicas definições de cidades espirituais ou localização, se a gente pode dizer localização geográfica, porque nós temos nosso lar. Lembra do nosso lar? Pois Sim. Sim. é uma cidade espiritual brasileira, popularizada por Chico Xavier, localizada em uma dimensão intermediária entre a Terra e planos superiores. É um espaço organizado com hospitais, escolas, área de convivência, onde almas desencarnadas encontram cura e aprendizado para continuar sua evolução. Essas cidades, embora distintas em suas origens e características, compartilham um propósito: nos lembrar que a vida transcende o físico e que é muito mais além do que vemos. E eu acredito até Hum. que esses exemplos não sintetizam o assunto, que existem outras cidades espirituais ou cidades astrais que não estão descritas ainda nos livros ou ainda não são abordadas pelas pessoas. Que interessante. Eu Enquanto acredito nisso. você lia, eu fiz uma rápida busca aqui no meu celular Hã. e eu encontrei, Cidades Espirituais é um site espírita Hum. em que traz zilhões de cidades espirituais, como, por exemplo, Colônia Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, Arco-Íris, na região de Porto Alegre, Colônia Raios do Amanhecer, na região do Amapá. É, você é de lá, né? Aham. A Yasmin ficou contente. E aí, assim, segue várias, tem, sei lá, umas 30. A gente pode até pôr o link desse site Sim. na Descrição desse episódio. Isso, para as pessoas darem uma olhada. Isso aqui a gente está falando só de uma vertente, Uhum. mas a gente tem que entender que isso é global. Sim. E isso é conforme a descrição e a arquitetura de cada cidade dessa vai ser de acordo com a cultura daquelas pessoas, daquele país, daquela região. Nós falamos aqui sobre várias cidades astrais ou dimensionais, como queira chamar, Uhum. mas nós também recebemos um outro relato de uma outra experiência, de uma outra pessoa, Sim. Muito que a gente interessante. resolveu colocar nesse podcast, porque também fala de uma experiência vivida com Uhum. relação a uma cidade astral. Não é isso, Marcelina? Ou eu estou enganada? Exatamente. Só que a perspectiva dessa pessoa é totalmente diferente da outra pessoa. Então, prepare-se, vamos lá.
Trazemos agora o segundo relato de alguém que visitou uma cidade especial, onde as energias e dimensões parecem se sobrepor. Esse eu acho que é o diferencial dessa história. Uma experiência que desafia o comum e nos convida a refletir sobre realidades que coexistem com a nossa. Uma cidade entre dimensões. Foi em um sábado ensolarado que minha amiga me convidou para visitar Malene, uma pequena cidade turística nas montanhas de Queensland, Austrália. Morando em Brisbane, na época, a ideia de explorar um lugar novo parecia uma boa oportunidade para fugir da rotina. Malene ficava a cerca de 100 quilômetros de distância e sua fama como um destino bucólico e charmoso era um convite difícil de recusar. Minha amiga, sempre sensível ao que chama de energias do além físico, mencionou no início da viagem que aquela seria uma experiência única. Não imaginei o quanto ela estava certa, até começarmos a subida da montanha. Foi aí que, com uma naturalidade desconcertante, ela disse: "Estamos atravessando um campo de força." Sorri meio incrédulo, mas ela continuou: "Essa energia é muito intensa. Você não sente?" Passei o restante da subida ouvindo-a relatar a presença de 7 campos de força diferentes que atravessamos. Não posso negar que senti algo estranho, como se o ar ao nosso redor mudasse, mas atribuí à altitude, ou talvez à minha imaginação sendo influenciada. Chegamos a Malene e a minha primeira impressão foi, confesso, um pouco decepcionante. A cidade era pequena, menor do que eu esperava, mas a beleza do lugar compensava. Lojas de artesanato, espaços esotéricos, cartomantes lendo cartas. Tudo reforçava o ar místico do local. Durante a manhã, exploramos tranquilamente, aproveitando o clima agradável e a paisagem que parecia ter saído de um quadro. Foi enquanto subíamos a ladeira da rua principal que algo absolutamente inédito aconteceu. Tive uma percepção estranha, como se, além da rua que eu caminhava, houvesse outra, sobreposta, mas em uma dimensão diferente. Era como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, em uma cidade paralela que eu não podia ver, mas que sabia estar ali. Tentei forçar a visão, buscando algum detalhe que explicasse a sensação, mas era inútil. A experiência ficou comigo, vibrante e inexplicável. Na volta, minha amiga assumiu o volante e seguimos pela rodovia. Tudo estava tranquilo até que comecei a sentir calafrios. Algo ou alguém estava atrás de mim no carro. Não precisei me virar para saber. Minha intuição dizia claramente que era um ser extraterrestre. Não era uma visão nítida, mas uma percepção inconfundível. Senti sua presença e, de forma surreal, parecia que meu rosto estava tomando o formato dele. Não era o típico Grey baixinho das histórias populares, mas um ser da mesma altura que um humano. E a conexão foi tão forte que me deixou atordoado. Minha amiga, como se sentisse o clima mudar, deu passagem a um espírito guia dela. O espírito falou comigo de forma simples e direta. Aquela cidade tem uma parte etérica, onde humanos e extraterrestres convivem como iguais. Lá não existe preconceito. As pessoas se aceitam pelo que são, sem se importar se têm corpos humanos ou vieram de outro planeta. Eu fiquei sem palavras. A experiência parecia tão surreal que, mesmo agora, tenho dificuldade para acreditar que vivi aquilo. Nunca compartilhei essa história antes, porque sei que muitos a tratariam como uma fantasia. Mas para mim, é uma memória vívida e inesquecível. Malene não foi apenas uma cidade, foi uma ponte para algo que eu jamais imaginei. Uma cidade entre dimensões, onde barreiras desaparecem e realidades se encontram. É uma experiência bem forte. Acredito que quem vivenciou isso deve ter cada segundo dessa experiência gravado na memória de forma muito marcante. Uhum. De alguma sorte, a gente volta para o que nós falamos alguns minutos atrás, quando nós discutimos a respeito de que a terceira dimensão está tão entrelaçada com a quarta
Uhum. Muito mais do que o que a gente imagina. Sim. A comunicabilidade entre as duas dimensões, ela é constante. Então, por que que a gente não consegue raciocinar por que que isso não aconteceria com outros seres que vêm trabalhar na Terra, ser voluntário na Terra, que moram aqui antes da gente, que estão aqui auxiliando? Nossa, as possibilidades são tão longas que não dá nem Uhum. pra gente citar aqui. Eu achei essa história muito interessante e bem diferente da anterior, porque na anterior a gente teve a noção clara de que foi uma projeção astral. Nesse caso específico, não foi uma projeção astral, até porque a pessoa estava na cidade de Malene e quando ela teve essa percepção de uma outra cidade, ou seja, ela estava fisicamente ali. Uhum. E também foi citado a presença de vários campos de força antes de chegar até Malene, ou seja, é como se fosse uma montanha encantada, entende? Sim. Com uma proteção específica. E, ao final de tudo isso, um espírito veio Sim. através da amiga dele, Uhum. dizendo: "Sim, lá tem extraterrestres. Lá as pessoas podem se relacionar com seres de um outro planeta que estão morando ou vivendo aqui na Terra". E para culminar tudo isso, a percepção que ele teve de um ET atrás dele. Eu fiquei imaginando assim, a cena é muito fantástica, muito ficção, É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? parece uma grande ficção. Só que o relato que nos foi passado, o relato é real, eu não posso garantir 100% que tudo o que essa pessoa viveu é verdade, Uhum. porque a gente está falando de percepção, né. E não é interessante que eles vivem em harmonia, sem preconceito? Sim, eu vou voltar um pouquinho na sua fala, onde você disse que tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Uhum. Mas aqui a gente tem uma vivência de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo prático. Ok. Você está na Austrália, Sim. você trabalha, Sim. você estuda Uhum. e você se dedica agora ao podcast. Uhum. Então, entre o seu trabalho online, o seu trabalho do podcast, que é um trabalho que alimenta a sua alma, Uhum. e a sua escola, tem um monte de coisa acontecendo. Verdade. É um exemplo simples para mostrar que tem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo na sua vida. E assim é na vida de muitas outras pessoas. Só que quando a gente vê acontecimentos ocorrendo com relação ou conectado com a quarta dimensão, a gente acha que tem muito no prato. E talvez não tenha. Hum. A nossa percepção de separação das duas dimensões, analisando só a nossa, esquecendo inclusive que a gente veio de lá e vai voltar para lá, ter essa sensação de que é muita coisa. Verdade. Mas é um cotidiano. A gente luta muito por igualdade Uhum. em vários setores da vida. Sim. Ok, isso é uma igualdade. Hum. Aonde a gente tem várias pessoas convivendo juntas. Verdade. Não vou nem falar de seres da natureza, porque senão as pessoas começam logo a botar perguntas Vamos esquisitas. vamos um passinho de cada vez. Quem sabe não chega um episódio sobre isso. Yasmin, essa história, te chamou a atenção em que aspecto? Esse segundo relato realmente me chamou muita atenção. Agora voltando para o primeiro parágrafo dele, na qual a pessoa descreveu sobre esses campos de força, na qual eles estavam passando por 7 campos de força, o que seria exatamente isso? Eu não sei responder sua pergunta, Yas. Hum. Eh, eu conheço Malene, já estive lá inúmeras vezes, Uhum. até porque tem uma floresta que a gente sempre faz caminhadas lá, que tem cachoeiras, o lugar é muito gostoso. Eu Sim. vou com a minha família, a gente faz piquenique com os netos e tudo mais. Uhum. É um lugar diferente. Uhum. O porquê eu não sei, mas é um lugar diferente, é um lugar de energia diferente, é um lugar que você se sente como se o seu corpo físico estivesse mais leve. É a minha sensação, é uma sensação que várias pessoas da minha família
também tem. Uhum. Inclusive, quando eu me sinto descarregada, quando eu sinto que eu preciso de um booster para enfrentar os problemas da vida, eu peço pro meu marido pra gente agendar abrir um buraco na agenda da gente para passar um final de semana lá ou passar 2 dias, ainda que durante a semana lá. Eu não sei te explicar o que que tem ali. Tem, não sei o quê. Entendi. Uma cidade encantada. É uma cidade maravilhosa, realmente. Eu já escutei dizer, nunca pesquisei, Hum. tá? Isso são coisas que pessoas de lá me disseram, não que eu tenha ido atrás para trazer como um fato, Uhum. que aquelas montanhas são feitas de cristais. No interior da montanha tem vários cristais diferentes. Se isso for verdade, explica muita coisa. Sim. Nossa, sim. Bom, nesse caso, a gente pode dizer que no Brasil existem muitos exemplos parecidos com esse, né? Existem Muitos, áreas no Ah, é? Brasil que têm uma muitos. energia lá em cima. Serra Acho da que Mantiqueira, você acha o pacote completo. Hum. Você tem vários relatos de experiências extrafísicas, seja com seres ditos extraterrestres, intraterrestre, espirituais. Entendi. Tá na minha lista, na minha próxima viagem para o Brasil, tá na minha lista passar uns dias lá. Sem contar que eu tenho contato com algumas poucas pessoas lá e são pessoas, assim, de uma simplicidade extremamente emocionante. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, sua pergunta, Yas. Vocês acham que as nossas ações aqui na Terra influenciam o tipo de cidade que podemos visitar ou habitar após a morte? Na minha visão, Hum. e aí eu preciso deixar bem claro que é dentro da minha filosofia de vida. A Uhum. resposta para sua pergunta seria: determina para onde a gente vai. Você não pode plantar limão e querer colher morango. Sim, que nem a gente falou no episódio passado, né? Exatamente. Isso. Bem isso Entendi. mesmo. eu também acredito nessa possibilidade. Mas eu queria até aproveitar o exemplo dessa história, que ela é diferente da história anterior. E aqui a gente vê um indivíduo, aqui da terceira dimensão, em contato direto com a percepção do que supostamente é uma cidade espiritual, Hum. paralela, Uhum. uma cidade astral. Só que isso não é um caso único. Na verdade, toda cidade física, a cidade que a gente mora, ela, de alguma sorte, tem uma contraparte astral. E nessa contraparte astral, vivos se relacionam com espíritos e espíritos se relacionam com vivos. Ou seja, esse assunto pode até parecer para você que é algo fantástico, mas é algo comum. A gente não percebe o quanto os indivíduos que estão na quarta dimensão se relacionam com os indivíduos que estão na terceira dimensão. Espíritos e almas. Espíritos, porque não têm um corpo físico. Almas, porque estão encarnados. Estão aqui, eu, você e todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Então, essa relação, ela é diária e a existência de cidades astrais é algo comum, real, que está presente no nosso dia a dia. E essa interação, ela acontece das coisas mais simples às Hum. coisas mais extraordinárias. Vou citar uma coisa simples. Eu vou sair, vou no mercado agora. Aí te dá aquela acelerada no coração e vem na sua cabeça assim: vou sair só daqui a 1 hora. Do nada. Você não tem razão para empurrar a sua saída 1 hora para frente. Você fica nos seus afazeres, uma Uhum. hora depois você entra no seu carro e vai para o seu supermercado. No caminho, você descobre que aconteceu uma tragédia, um acidente, alguma coisa do tipo. E se você tivesse saído na hora que você estava planejando sair, você estaria envolvido naquela situação. Verdade. Nos dias de hoje, a gente está tão desligado das nossas percepções que se nós temos um anjo da guarda, ele vai chegar assim no seu ouvido e dizer: "Ei, tem alguma coisa que pode ser mudada na sua vida. Que tal você abrir sua mente para uma nova possibilidade?" Uhum. E as pessoas se fecharam a essa chance.
Verdade. Porque a gente está muito materializado. Então, se o mundo espiritual tentar se aproximar de você para te ajudar, talvez você não tenha condições de ouvir. Por quê? Porque você não quer ouvir. As pessoas simplesmente esqueceram a possibilidade desse relacionamento dos dois lados. E quando a oportunidade aparece, é comum as pessoas simplesmente ignorarem, dando as costas ou simplesmente dizendo que é alguma coisa que elas não conseguem explicar, mas também não procuram resposta. Sim. Que interessante. A gente está tão ocupado com o dia a dia, a gente está tão ocupado com coisas que muitas vezes não têm utilidade, que a Uhum. gente não ouve o nosso eu. Assim como a gente também não ouve a natureza. Sim. Qual foi a última vez que você sentou na varanda da sua casa e olhou para o céu? 1, 2, 3, 4, Acho que um mês atrás, porque estava chovendo e eu acabei gravando um stories da chuva. Ou seja, você foi gravar um story, você não foi sentar e olhar para a natureza. Sendo assim, faz muito mais tempo. Pois é. E a gente é parte da natureza. Essa conexão, ela é importante, ela é necessária. E muitos de nós não estamos ensinando isso para os nossos filhos. Para que a próxima geração tenha essa pegada de respeito, de interatividade, de conexão Sim. com a natureza em geral. Uhum. Ou seja, conexão com uma parte de nós. Verdade. Dito isso, vamos então agora para a crônica que a Marcelina escreveu sobre esse episódio de hoje. Eu tô Vamos. muito empolgada para ouvir essa crônica, tá? Vamos lá, eu também. Mas ele não Eu sempre acho- vem com umas pérolas assim que a gente Olha. fica sem saber de onde ele tirou. E às Eu vou- vezes, na maioria das vezes, a gente fica sem palavras. Eu vou pedir que vocês prestem atenção, porque hoje eu inverti o jogo. E vamos ver se vocês percebem o que eu quero dizer com isso. Ok, vamos lá. Um ser invisível e muito intrometido. Carlos acordou de um salto, o coração acelerado, a mente embaralhada. Algo não estava certo. E então, lá estava ela, aquela frase ecoando em sua cabeça como uma notificação insistente de celular. A vida que você vive é apenas uma parte de um todo. Mas que raios? Murmurou tentando entender se era sonho ou obra da pizza de 4 queijos com borda recheada. Antes que pudesse decidir, uma luz forte surgiu aos pés da cama. Não era a luz do corredor. Era, algo que parecia uma mistura de vagalume gigante com uma lâmpada LED, superdimensionada. A figura flutuava, meio ofendida pela cara de Carlos. Não se assuste, amigo. Estou aqui para iluminar sua mente, disse a figura com a voz mais calma e irritantemente sábia que Carlos já ouvira. Carlos piscou, incrédulo. Isso é sério? Eu nem gosto de luz forte. Quem é você? O espírito do poste da rua? A figura fez um gesto dramático, como quem revela um segredo milenar. Sou aquele que estava no carro em Malene, lembra? Também fui eu que te ajudei a perceber dimensões paralelas. O planeta é habitado por múltiplas realidades, mas vocês, humanos... Suspirou, balançando a cabeça como quem desaprova a bagunça alheia. Vocês complicam tudo com misticismo exagerado e ignorância coletiva. Cruzou os braços. Então você aparece aqui só para me dizer que a humanidade é um desastre? Que motivador, hein? O ser revirou os olhos. Carlos, preste atenção. Estou aqui para te lembrar que a única forma de vencer as trevas da ignorância e o medo do desconhecido é com a luz do conhecimento, declarou, iluminando-se como um holofote no meio da noite. Carlos cobriu os olhos. Tá, entendi. Mas, cadê as instruções? Não tem um tutorial no YouTube? Carlos, a figura parecia prestes a desistir. A chave está aqui, apontou para a cabeça de Carlos. E aqui apontou para o peito. Certo, ótimo. Só falta me dizer que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura soltou uma risada, mas foi interrompida pelo brilho crescente que anunciava sua despedida.
Antes de desaparecer completamente, ainda deixou um comentário. Ah, evite comer pizza com abacaxi antes de dormir. Complica a conexão interdimensional. E sumiu. Assim, sem aviso, sem manual, sem apagar a luz. Carlos ficou olhando para o teto, tentando processar o que acabara de acontecer. Então é isso? O universo manda um holograma para me dar um sermão e ainda critica meu gosto por pizza? Ele balançou a cabeça rindo. Bem, pelo menos agora eu sei. Se o mundo acabar, vai ser com luz, frases de efeito e, aparentemente, piadas ruins. Se aquilo era um sonho ou realidade, ele não sabia. Mas uma coisa era certa, aquela frase precisava ser registrada. A única forma de vencer as trevas da ignorância e o medo do desconhecido é com a luz do conhecimento. Que a luz esteja com você. Marcelino, o que se passava na sua cabeça quando você escreveu essa crônica? Eu também fiquei me perguntando isso. Por quê? Por causa da pizza com Com abacaxi. abacaxi ou de 4 queijos? Não, gente. Os dois, até porque se você é intolerante à lactose. Exatamente. Eu procurei fazer, ou melhor, eu procurei trazer nessa crônica uma visão que me parece ser muito comum hoje. Tipo assim, se um anjo da guarda ou ser um ser elevado aparece para as pessoas no dia de hoje, elas provavelmente vão dar as costas e dizer: eu não quero falar com você, eu prefiro ficar no meu telefone mandando mensagens ou vendo alguma coisa que seja interessante no TikTok, Ou como entendeu? você disse antes de falar essa crônica, talvez elas nem percebam, né, que aquele ser está ali. Exato. E de repente o anjo da guarda, um espírito amigo familiar, espiritual. um amigo espiritual, tá ali para dizer: "Ei, cara, eu tenho algo importante para te falar". E o Uhum. Carlos é exatamente essa identificação que eu vejo em algumas pessoas, né? Essa figura desconectada. Essa figura desconectada. E o mundo extrafísico, eh, da quarta dimensão, está aqui para ajudar a gente no nosso processo de evolução, e as pessoas simplesmente estão dando as costas e não prestam atenção nisso. Interessante. E esse foi a porrada que ele deu na gente. Depois desse soco astral, nós vamos encerrar o nosso podcast e voltaremos no próximo. Antes da gente analisar o podcast, vamos agora para as indicações. Marcelino, você tem alguma? A minha indicação é Nosso Lar, o primeiro e o segundo filme. Os dois trazem uma visão espírita do contexto, mas quando a gente junta tudo, a gente faz as análises necessárias e a gente tira a nossa própria conclusão. Até porque você citou isso no texto que você leu da pesquisa que você fez. Sim. Não foi? No Uhum. começo do podcast? A gente já falou sobre ele nesse episódio mesmo. E no episódio anterior também. Então, eu vou fazer meia culpa. Eu esqueci. Ah, não. Eu esqueci. Eu peço desculpas e fico devendo para a próxima. Eu não trouxe nenhuma indicação dessa vez. Ok. Eu tenho uma indicação, que é um K-drama, disponível na Netflix, que se chama Tomorrow, ou Amanhã. O principal personagem dessa história, desse K-drama, depois de se tornar meio humano e meio espírito por um acidente, que vocês vão descobrir na série, ele acaba entrando para uma equipe que faz missões especiais. E aí a história é simplesmente sensacional. E lá você consegue ver um prédio super tecnológico nessa cidade astral que ele acaba ficando. Eu estava lendo Tambores de Angola, na qual também tem um prédio super tecnológico. Uhum. Eu acabei lembrando dessa série por isso eu tô indicando ela. É muito boa. Preparem lencinhos que vocês vão chorar horrores, não tem como. Você já terminou de ler Tambores de Angola? Eu ainda não terminei, mas eu estou no processo de terminar. Ainda faltam acho que 2 capítulos, 3 capítulos. Para mim é um dos melhores livros que eu já li. Muito disruptivo. Eu gosto muito da literatura que o Robson traz, muito. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã da personalidade dele, Uhum. do trabalho dele, inclusive do trabalho social, e da literatura que ele traz através dos mentores dele. Gosto muito, indico muito. Então pronto, a sua indicação é algum livro do Robson Pinheiro. Assim, a indicação de hoje deveria ser alguma coisa sobre cidades astrais, que eu realmente não trouxe, mas os livros do Robson é para quem tem um pensamento fora da caixinha.
Interessante. Então, vamos agora para o momento jabá. Vamos lá divulgar as nossas redes sociais para as pessoas poderem nos achar, para poder compartilhar Exatamente. o nosso trabalho, dar opinião sobre o nosso trabalho, porque aqui, com relação ao podcast, somos todos aprendizes. Exato. A gente tem muita boa vontade, mas nenhum background nessa área. Nós estamos aprendendo no caminho. Exatamente. Estamos no TikTok, Instagram, YouTube e no Spotify, Amazon e outros agregadores de podcast como 4D Podcast _. Se você tiver alguma história sobrenatural, nos mande no e-mail 4dminihistoria@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz de ouvir e receber sua história. E talvez a sua história esteja no próximo episódio. Sim, é interessante a gente aprender com a experiência dos outros. É isso que faz a gente crescer. Exatamente. Então, se você mandar a sua história pra gente, a gente vai trabalhar em função de trazer ela para dentro do podcast. Às vezes a gente vai até fazer, como foi feito hoje, 2 histórias, 2 experiências completamente diferentes, em continentes completamente diferentes, mas que trouxeram ensinamentos pra gente e nós trouxemos para compartilhar com você, para dividir o aprendizado. Exatamente isso. Fica o convite. Por favor, manda a sua história para que a gente possa ler com emoção e com bom astral para que a gente tire o máximo de cada experiência. E esse foi o episódio de hoje do 4D Podcast. Espero que essa conversa sobre cidades astrais tenha aberto novos horizontes para vocês. É isso e até o próximo episódio. Tchau! Até o próximo episódio. Tchau.